Vamos então ao nosso questionário. Questionário da lição número 9, o Ministério de Pastor. É para responder conforme a revista da CPAD do segundo trimestre de 2014, sobre dons espirituais e ministeriais. Para completar com V as respostas corretas e F as falsas. No nosso site você encontra o questionário toda quinta-feira à noite, com as perguntas verdadeiras e falsas e também as frases para serem completadas. Aqui nos vídeos nós trazemos apenas as respostas corretas e as frases já completas. Vamos então à primeira pergunta, que é para completar dentro do texto áureo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Verdade prática, segunda aí para completar. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Agora, dentro dos comentários aí da introdução, pergunta número 3. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Quais são as demandas internas e externas da igreja local? Então, cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Agora, dentro da primeira parte, Jesus, o sumo pastor. Pergunta número 4. O que significa a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20? Então, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento, Lucas 1:32. O adjetivo grande enfatiza o quanto Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Pergunta número 5. O que significa a expressão o pastor conhece as suas ovelhas? Em João 10:14, o adjetivo bom indica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. João 10:5-15. Pergunta número 6. Considerando que o pastor dá a vida pelas ovelhas, complete. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, que está lá em João 10 e versículo 11. Aqui, diferente dos pastores que garantiam seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a sua própria vida pelo seu rebanho, como está em João 10:15. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar à igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 de Pedro 5:2-4. Parte 2. As características do verdadeiro pastor. Pergunta número 7. Cite 3 características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro, exemplo para os fiéis, e um exemplo para a família. Pergunta número 8. Cite 3 aptidões que envolvem o exercício pastoral. Envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Pergunta número 9. O que acontece se o caráter do pastor não for íntegro? Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade mostrar-se esbanjador? De humildade comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele proclama. Pergunta número 10. Quais atitudes do pastor podem ser exemplo para os fiéis e os infiéis?
O texto bíblico de Timóteo 3, 2 e 3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Estas características denotam a idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. 1 Timóteo 3, 7. Pergunta número 11. Complete segundo o exemplo do pastor para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do Evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, está em 1 Timóteo 3,4, é o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Parte 3. O ministério pastoral. Pergunta número 12. Qual a missão do pastor? O termo pastor, do grego poimen, no Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da Palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, Isaías 40:11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Pergunta número 13. Por que a missão do pastor é polivalente e também múltipla? O ministério envolve ensinamento, aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da Palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Pergunta número 14. Qual o cuidado de Deus contra os falsos pastores? Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considera como falsos pastores os que apacentam a si mesmos e não as ovelhas. Ezequiel 34, 2c. Exploravam o rebanho e não o poupavam. 34, 3. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. 34, 4 a 6. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ezequiel 34, de 8 a 10. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ainda escreveu, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Tito 1, de 9 a 11. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 15, para completar. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta se acha espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador, 2 de Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Glória a Deus. Aleluia.